Pai do Senhor, irmãos, eu quero nessa noite agradecer a Deus, primeiramente, por nós estarmos fazendo essa nossa transmissão. Na realidade, eu queria fazer ao vivo mesmo, mas não teve como, então nós vamos fazer dessa forma. Eu vou gravar esse vídeo, mas crendo que Deus tem sempre uma palavra para a sua igreja, para os seus filhos. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma oração juntamente com vocês, aonde você estiver. Feche os teus olhos, ore ao Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar, bendizer o teu nome, louvar ao Senhor, meu Deus, na beleza da tua santidade. Deus, nessa hora que estamos na tua presença, Senhor, eu quero, Deus, te pedir que o Senhor possa estar conosco, ó Deus, nos dando graça, Senhor. Ah, meu Deus, como faz falta, Deus, podermos estar na tua casa, Senhor. Mas a tua presença sempre está conosco, Deus. Eu te adoro, te agradeço por tudo, ó Pai. E te peço, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, através desta palavra, Senhor. Que aonde os teus filhos, os teus servos estiverem e ouvirem essa palavra, que o Senhor possa, Deus, estar falando ao coração de cada um deles, ó Pai, de uma forma especial, poderosa, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Leve esperança, leve paz, leve, Senhor, fé, Senhor, ao coração dos teus filhos, através desta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, irmãos, eu quero convidá-los a fazer uma leitura na palavra de Deus. Apenas um versículo se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43 e o versículo de número 13. Nesses últimos dias o Senhor, ele falou grandemente ao meu coração, através desta palavra, e eu quero transmitir a cada um de vocês. Espero que Deus também fale convosco com essa mensagem. Está escrito assim a palavra de Deus: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Louvado seja Deus. Que palavra, que versículo maravilhoso, né? Eu sei que os irmãos já são familiarizados com essa palavra, com esse versículo, né? É até muitas vezes brados de vitória de muitas igrejas, né? Quando falamos operando Deus, quem impedirá? Agora, irmãos, note que esse versículo ele é dividido em três partes. Ele é dividido em três diferentes partes onde Deus quer falar conosco através de cada parte desse versículo, onde o Senhor quer se manifestar para nós através desse versículo. Porque o que é a Bíblia? A Bíblia, na verdade, ela é a palavra de Deus, é a revelação especial, é a revelação de Deus para a nossa vida. Quando Deus quis se manifestar ao homem, se revelar ao homem, Deus usa três formas para então se revelar e se manifestar para nós. A primeira forma é a natureza, porque nós vemos lá em Romanos Paulo dizendo que a natureza manifesta as grandezas de Deus. Em segundo lugar, é a palavra de Deus. Através da sua palavra, Deus se manifesta para nós. E o terceiro lugar foi através do seu Filho Jesus. Deus se manifesta através do Filho, de uma forma extraordinária, de uma forma especial, de uma forma que que o homem não tem como explicar. Então a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus. Deus está se revelando através da sua palavra na nossa vida. Então, através desse versículo que é dividido em três partes, Deus quer falar conosco. Deus quer se revelar para nós. Deus quer se mostrar para o seu povo. Deus quer fazer com que a gente o conheça um pouco mais, né? Então, eu vou falar um pouco
nesse aspecto sobre essas 3 partes desse versículo. A primeira parte do versículo, Deus diz: ainda antes que houvesse dia, o versículo está dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isso é maravilhoso, irmãos, quando Deus fala isso. Deus estava se revelando para nós, está se mostrando para nós como um Deus onipresente, onipotente, um Deus que é onisciente. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Interessante que lá no Êxodo, Deus falou para Moisés, quando Moisés pergunta, mas quem eu vou dizer que me enviou? Então Deus fala para eles que o eu sou me enviou. E Jesus, quando ele veio, ele também disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando Deus diz que ele é eu sou, quando Deus está falando eu sou, ainda antes que houvesse dia, eu sou, Deus estava querendo dizer muito, está querendo se revelar de uma forma tão gloriosa para a nossa vida, irmãos, que nós não entendemos isso. Porque quando Deus fala ainda antes que houvesse dia, Deus estava dizendo antes de tudo existir, eu sou. E quando ele fala assim também, ele diz, ele está querendo dizer que mesmo depois de que tudo se fez, de que ele fez tudo, ele ainda continua sendo o eu sou. Quando o homem pergunta quem tem a solução, Deus não responde eu tenho, Deus responde eu sou. Se o homem pergunta quem tem a cura, Deus responde eu sou a cura. Se o homem pergunta quem tem uma saída, Deus diz, eu sou. Quando o homem pergunta quem tem a verdade, Deus responde, eu sou. Quando o homem pergunta quem tem a solução, a saída, quem tem a salvação, Deus diz, eu sou. Então, irmãos, não se preocupe com nada, porque o eu sou, ele é. Deus, ele não está dizendo que ele tem, Deus não está dizendo que ele pode ter, Deus não está dizendo que ele pode fazer, ele está dizendo eu sou. Quando Deus está dizendo eu sou, ele está mostrando para mim e para você o seu poder, demonstrando para nós a sua grandeza, demonstrando para nós a sua total fortaleza, dizendo eu sou. Então, meu querido, entenda isso. Deus, ele está dizendo no meio dessa situação, eu sou. Ainda antes de tudo, eu sou. Ninguém criou Deus. Ele é. Ele existiu. Ele não passou a ser existir. Ele é. Então, entenda isso. Deus está dizendo para mim e para você, eu sou. Em segundo lugar, a Bíblia fala, a segunda parte do versículo, Deus está dizendo que ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aí ele continua, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Quando Deus está dizendo que ninguém consegue escapar das suas mãos, Deus está dizendo, eu tenho o controle. Quando Deus está falando que ninguém pode escapar da sua mão, ele está dizendo, eu tenho o controle. Deus não perdeu o controle, irmão. Deus não perdeu o controle da situação, ele tem a situação na palma da mão. Quando ele diz que ninguém pode escapar das suas mãos, ele está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Porque tem gente que pensa que Deus está perdido, que Deus não sabe mais o que fazer. Irmãos, Deus sabe.
Quando ele diz ninguém escapa das minhas mãos, ele está dizendo eu sei o que eu estou fazendo, o controle não escapou da minha mão. Terceiro, quando Deus fala que ninguém pode escapar das suas mãos, ele está dizendo que ele sabe a hora certa, tanto de punir quem tiver de ser punido, quanto de abençoar quem tiver de ser abençoado. Então, Deus está dizendo que ninguém escapa da sua mão. Os malfeitores não escapam da mão de Deus para serem punidos. E nós também não escapamos das mãos de Deus para ser abençoados. Você está na mão de Deus. Eu estou nas mãos de Deus. Deus está conosco, cuidando da nossa vida, ainda que a gente não veja, ainda que a gente não entenda. Deus está cuidando. Ele está dizendo: ninguém escapa das minhas mãos. Quando Deus está falando que ninguém escapa das mãos dele, irmãos, Deus está falando assim, ó, quem eu tiver de punir, eu vou punir. Mas quem eu tiver de abençoar, eu vou abençoar. Eu vou fazer, eu vou transformar, eu vou usar, eu vou fazer de várias maneiras, porque ninguém pode escapar. Ninguém escapa da punição. Ninguém escapa. Às vezes nós vemos os homens praticando coisas ruins e às vezes nós pensamos que eles estão bem e que eles vão escapar impunes. Eles podem escapar da justiça do homem, mas da justiça de Deus ninguém escapa. E também ninguém pode escapar das mãos de Deus sem ser abençoado. Ninguém escapa das mãos de Deus sem ser abençoado. Se você está na presença do Senhor, se você está agindo de acordo com a palavra do Senhor, entenda uma coisa, que você não vai ficar sem receber da parte de Deus aquilo que Deus prometeu para você que você receberia. Você vai ser abençoado. Agora não pode, o que não deve acontecer é, por conta das lutas e das dificuldades, você querer sair das mãos de Deus. Não pode, é por causa das lutas e das adversidades, você querer sair daquilo que Deus tem preparado para ti. Espera. Espera um pouco mais. Porque eu digo, por experiência própria, que Deus, Ele não tarda em nos abençoar. Ele nos abençoa na hora e no momento certo. Porque é na hora de Deus, no momento de Deus, que Ele vai agir na nossa vida. Porque para Deus agir, Ele precisa estar trabalhando nas nossas estruturas para que a gente possa receber a bênção de Deus. Então, ninguém escapa das mãos de Deus. Ninguém escapa. E por último, o terceiro ponto desse versículo, a terceira parte desse versículo, Deus ele diz: operando eu, quem impedirá? É uma pergunta. Quem pode impedir o operar de Deus? Quem pode mudar a vontade de Deus quando Deus quer agir em nosso favor? Quando Deus diz que ninguém impede o seu operar, o seu agir, Deus está dizendo que Ele está agindo.
Deus está dizendo que Ele está agindo em nosso favor. E que nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida, nada. Um Deus que fez todas as coisas, quem pode impedir? Quem pode impedir os intentos de um Deus que ele não precisa de opinião de ninguém para agir? Quando Deus diz que, operando eu, quem impedirá? Deus está dizendo, eu estou agindo, eu estou operando. E quando eu opero, ninguém impede. Talvez você esteja esperando o operar de Deus em alguma causa que para você tem sido difícil, que para você tem sido complicado, que você olha e não vê solução, que você olha e não vê saída, que você olha e não vê motivos para você sorrir e você fica andando de um lado para o outro. Para! A palavra de Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Deus está falando para você, aquieta, acalma, eu estou operando. E quando eu opero, ninguém impede. Ah, irmãos, vai chegar o tempo de Deus na tua vida. E quando esse tempo chegar, ninguém vai impedir o operar de Deus na tua vida. Ninguém vai impedir aquilo que Deus preparou para você, porque aquilo que Deus tem para ti é algo que Ele mesmo preparou. Ele mesmo planejou. Lá em Jeremias, nós vamos ver Jeremias no capítulo 28, Jeremias perguntando para Deus as coisas, e Deus fala para Jeremias, espera aí, acalma. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Invocareis e ireis. Então, irmãos, o que nós precisamos entender é que nós precisamos ter fé nesse Deus. Nós precisamos acreditar nesse Deus. O nosso problema é que nós lemos a palavra, às vezes nós escutamos pregações, mas parece que nós não acreditamos, não cremos no Deus que nós pregamos, que nós ensinamos e que nós vemos na Bíblia Sagrada. Nós precisamos crer, irmãos. Então creia que esse Deus que opera e ninguém impede vai operar na tua vida. Esse Deus que age sem pedir opinião de ninguém, porque Ele não precisa prestar contas para ninguém, porque Ele é Deus e Ele não precisa de mais ninguém para operar. Creia nesse Deus. Creia que esse Deus vai operar na tua vida. E que o operar dele, o agir dele na nossa vida, irmãos, é diferente de tudo aquilo que nós pensamos. Às vezes, nós projetamos, nós trilhamos os nossos caminhos, mas nós nos esquecemos de perguntar para Deus, porque é Ele que tem a confirmação. A palavra de Deus diz que do coração do homem são os planos, mas de Deus vem a confirmação. Às vezes nós planejamos, às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas o Deus que opera, o Deus que faz, o Deus que fala, o Deus que age em nosso favor, Ele vai agir, Ele vai fazer, Ele vai operar na nossa vida, porque em nome de Jesus esse Deus Ele vai vir com socorro sobre a nossa vida. Ninguém impede o operar de Deus. Ninguém impede. Eu tenho esta palavra para ti nessa noite. E eu tenho algo profético para liberar sobre a tua vida nessa noite. Se você crê nas promessas de Deus, pode tudo e todos tentarem
impedir o agir de Deus na tua vida. Mas se você crer em Deus, se você não desanimar, se você não deixar com que as coisas desse mundo te atrapalhem, eu quero profetizar na tua vida: nada, ninguém impedirá o operar de Deus na tua vida. Ninguém vai impedir a ação de Deus na tua vida, porque agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Ninguém vai impedir Deus agir na tua vida. Ninguém pode impedir o operar de Deus sobre você. Apenas creia. Apenas tenha fé. Apenas entenda de que esse Deus, ele quer operar, e quando ele quer, não adianta nem o inferno se levantar contra, mas quando Deus quer operar, quando Deus quer agir, apenas esteja pronto, apenas esteja preparado, apenas esteja atento ao operar de Deus sobre a tua vida, porque vai ser grande o mover de Deus sobre você. Então, irmãos, em nome de Jesus, fique com essa palavra, fique com esse ensinamento, entendendo de que a nossa única opção é crer em Deus. Esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, a única coisa que nós podemos fazer é crer em Deus. É acreditar que Deus vai resolver o problema, que Deus vai entrar com providência, que Deus vai agir na nossa vida, que Deus vai fazer o milagre, que Deus vai operar na nossa vida, mesmo com tantas dificuldades que estamos enfrentando, irmãos. Porque não está sendo fácil, mas o meu Deus, o seu Deus, é um Deus que opera e ninguém impede. É um Deus que age e ninguém consegue impedir, porque o seu poder é sobremaneira, o seu poder é sobrenatural. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos, então não precisa se preocupar. Acalma. Acalma. Deus vai agir na tua vida. Deus vai agir na nossa vida. E você vai ver que ninguém vai impedir o agir de Deus sobre você. Feche os teus olhos comigo agora, vamos orar a Deus. Creia, meu irmão. Vão vir tempos de bênção sobre a tua vida. Vão vir tempos de prosperidade sobre a tua casa. Vão vir tempos de bênção de Deus, de poder de Deus na tua vida, de refrigério, de renovo espiritual. Creia em Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar, Senhor, bendizer o teu nome, meu Deus. Glorificar o Senhor, meu Pai, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor é um Deus que opera, é um Deus que age, é um Deus que faz e que ninguém pode impedir o teu mover sobre a nossa vida, Senhor. Então eu te peço, meu Pai, nesta noite, que o Senhor venha alcançar, meu Deus, a vida dos teus filhos que estão nos escutando, que estão nos vendo, que estão, Senhor, acompanhando esta mensagem, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, está trabalhando, Senhor, na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço, ó Deus, libera uma palavra, porque apenas uma palavra tua, Senhor, pode resolver a nossa situação. Meu Deus, eu te peço, onde houver uma pessoa, Senhor, que nesta hora, Senhor, esteja fraca, esteja oprimida, esteja precisando, ó Deus, do teu mover, da tua ação, do teu agir, eu te peço, Senhor, toca nesta vida, toca neste coração agora, Senhor, leva, Senhor, a paz, a vitória, leva, Senhor, o refrigério, Senhor, para essas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao fim dessa transmissão. Creio que Deus falou contigo e na quarta-feira
nós retornaremos, nós vamos falar mais um pouco das grandezas de Deus, né? E eu creio que Deus vai edificar a sua vida, edificar a sua fé. Nós vamos criar também outras maneiras de nós estarmos cultuando ao Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nessa hora e assim te glorificamos e te adoramos. Glorificamos a Deus, né, por tudo, né, que o Senhor tem feito na nossa vida. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.